Paz do Senhor, pessoal. Estamos começando aqui um momento muito importante para todos nós. É um momento de conversa, um momento muito especial aqui. Estamos recebendo aqui uma pessoa muito maravilhosa. Vamos ter um tempo de conversa, vamos ter um tempo de edificação e honra também. A gente está recebendo uma pessoa muito especial. Eu quero que todos vocês conheçam a história. A gente vai se descontrair, vai ter conversa leve aqui. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Eu espero que todos vocês sejam edificados, que todos vocês aí se impactem com o testemunho dessa pessoa. Estamos recebendo aqui o apóstolo Marcelo Bittencourt. Alfredo Bittencourt, muito obrigado por me receber aqui na tua casa. Obrigado por abrir as portas da tua casa, também por ter aceitado o convite. Né? A gente tem a intenção de levar o evangelho onde a gente for, e eu estou usando as estratégias e os meios futuros e também presentes para poder pregar o evangelho e levar Jesus a toda criatura. Então, estamos com o apóstolo Marcelo Alfredo Bittencourt, nascido dia 8 de janeiro de 1974, natural de Florianópolis, casado com o apóstolo Ana Paula dos Santos Bittencourt, é pai de Jonathan dos Santos Bittencourt, Isabela dos Santos Bittencourt e Helena dos Santos Bittencourt. E também é avô do Arthur, Miguel e do Dominique. Também ele é graduado em administração, teologia, atua há 16 anos como pastor da Open Church, dedicando-se ao ensino, cuidado e formação de vidas. Também exerce atuação como coach, educador financeiro, reprogramador emocional, analista de perfil comportamental e palestrante, além de atuar como barbeiro também. O apóstolo Marcelo Bittencourt tem como propósito levar o amor de Jesus Cristo ao maior número possível de pessoas, pregando o evangelho com simplicidade, verdade e transformação. Que bibliografia! Glória a Deus! Tem um currículo bastante extenso. Se a minha preocupação era fazer um livro, capa já tem. Tem um currículo bastante extenso e a gente está aqui com uma pessoa que não é só pastor e líder espiritual, mas também é um pai espiritual. Me pastoreia, cuida da minha família, onde a gente congrega na Ministério Open Church, né? Ele vai contar um pouquinho da história. Mas vamos começar aqui, apóstolo. Vamos começar com algumas perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer para ti, que os outros te conheçam. Quando o Senhor vai lá e tira a capa, vamos dizer, de apóstolo, a capa de apóstolo, o terno de apóstolo, e quando tu tá em casa, tranquilo, no teu dia a dia, quem é o Marcelo? Quem é o apóstolo Marcelo? Juliano, obrigado pelo convite. Vai ser bênção esse programa, esse momento, porque às vezes a gente está a gente olha a vida de um pastor e a gente acha, aquele lá é um pastor. E quando a gente olha ele, por exemplo, passeando no centro, passeando em lugar diferente de igreja, a gente se escandaliza porque ele tem que andar daquele jeito quadrado, né? E não, quem é o Marcelo? O Marcelo é isso aí. Casado com a Ana Paula, tem os filhos, tem neto, tem a nora e o genro, que não foi colocado ali, que senão não cabia. E é uma pessoa simples, uma pessoa que só teve o chamado de Deus, né? Só não, teve o chamado de Deus e a preocupação de levar o evangelho a todas as pessoas. E, claro, não foi só levar, foi chamado desse jeito, não. Mas hoje eu levo o evangelho de modo sério, porque eu acredito que o evangelho transforma a vida como transformou a minha, e acredito que dá para levar de uma forma mais leve, uma forma mais simples, e não denegrir o que Cristo nos ensinou, o que Deus nos ensina. Então, Marcelo, cara, Marcelo é o que é na igreja, é o que é no trabalho e é o que é em casa. Simples, não é dado ao luxo, come comida que todo mundo come, até a língua. É simples. Eu acho que se for para resumir o que é o apóstolo Marcelo, é o Marcelo. Ele é a mesma pessoa,
só que com a missão de levar o evangelho para as pessoas e dizer que sim, Jesus cura, salva, liberta, leva para o céu e dá vida eterna. Bom, gente, ele falou da língua porque eu tenho um certo preconceito com língua e a gente trabalha perto um do outro, então, do lado, né, um do outro a gente almoça junto e tem um tempo ali de almoço e descontração. Ele Às vezes falou... não dá para saber se é o Juliano barbeiro ou se é o Marcelo vendedor de tênis, né? Um invade o trabalho do outro e a gente vai para cima. Então, todo o chamado, como o senhor falou, todo o chamado, ele tem um ponto marcante na vida, né? Um ponto inicial, um ponto... Nossa, isso marcou minha vida. Esse momento foi um momento que marcou o meu chamado, marcou a minha vida e foi um momento decisivo para que tu tomasse algumas decisões, né? E conta para nós qual foi esse momento marcante do teu chamado e como começou o ministério, como começou assim o ministério, o Open Church, né? Que hoje está sob a tua liderança. Bom, vamos por partes. Vamos fazer igual o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Eu me converti, Jesus me aceitou primeiro, cara, mas eu me converti no dia 5 de julho de 1999. E quando eu me converti, eu estava com uma vida que não estava segundo os padrões que Deus estava estabelecendo para a minha vida. Não conhecia Jesus, a minha mãe é afastada do Evangelho, meu pai era católico, e eu só vivia ali o que meu pai me ensinou desde criança, que não importa o que tu faça, tema a Deus. Ou seja, não interessa o que tu está fazendo. Se tu está jogando bola, trabalhando ou não, ele ensinou a adorar a Deus, a temer a Deus. E isso, um ensinamento de um pai para uma criança de 6 anos. E eu levei muito a risco. Sempre quando eu cresci, por exemplo, eu fui crescendo com essa mentalidade que, não importa o que eu faça, eu tenho que temer a Deus. E, claro, durante o caminho ali, eu fui cometendo alguns delitos, não nada de roubo. Graças a Deus não me envolvi com roubo, mas me envolvi com drogas pequenas, com cigarro, bebida, e fui conhecendo mais a fundo quando entrei no quartel. E aí, no quartel também, um tempo do quartel depois, já estava casado, e ali acabei também fazendo coisas que não deveria ter feito, que é adulterar. Aí já estava com filhos, saí do quartel, e quando saí 6 meses depois do quartel, eu tive um encontro com Cristo, e aonde Deus me chamou, infelizmente pela dor, que eu tinha uma dor na boca do estômago, e aí eu meio que, não que duvidava de Deus, mas eu disse, bom, se tu existe, cura ou me mata, né? Sim. E aí ali eu fui curado e a partir dali eu aceitei Jesus. Só que nesse dia que eu pulei aí, nesse dia que eu aceitei Jesus, eu lembro que antes de ser casado, antes de conhecer a minha esposa, eu fui para um ponto de ônibus e com o intuito de dar uma cantada numa moça. E quando eu cheguei perto dessa moça, que ia conversar com ela, ela apontou o dedo para mim. Cara, até o pessoal ri. Quando eu conto testemunho, o pessoal ri porque ela era uma pessoa que não tinha uma fisionomia muito agradável, baixinha, gordinha, e ela apontou, até vesga, né? Ela apontava o dedo para mim e disse que Deus tinha um propósito na minha vida e eu seria apacentador de ovelhas e ia cuidar de igreja, ia ser pregador do evangelho. E eu não entendia nada disso. Então, voltando lá, quando eu me converti, dizendo para Deus, Deus, ou me mata ou me cura, antes de eu falar essa frase, eu lembrei dessa mulher. Lembrei, poxa, se é verdade aquela mulher está falando, então, cara, me cura, foi bem desse jeito, cara, ou me cura ou me mata, porque eu não aguentava a dor. E aí, tempo depois, eu lembro que eu dormi, eu lembro que eu vim como se fosse 2 dedos tocando do dedão até aqui em cima, e eu senti um arrepio no corpo todo, e sentindo esse arrepio, eu apaguei. Estou vivo, então significa que fui curado. Não senti mais aquela dor, graças a Deus até hoje, e
primeira oportunidade que eu tive, eu fui para a igreja, aceitei Jesus como o único suficiente Salvador. E a partir dali começou então a minha vida na igreja com Cristo. A primeira igreja que eu frequentei foi a Renascer em Cristo, com o Bispo Bita, a Bispa Cláudia, e hoje são pastores da Livre em Jesus. Fiquei 4 anos e meio lá, e aí, quando eu estava na Renascer em Cristo, eu lembro de um episódio que eu estava falando em línguas, lá havia esse costume de falar em línguas, e o bispo interpretava, e nessa interpretação, eu lembro que eu estava orando e o bispo, em línguas, e o bispo falou: olha, eu te chamei para ser apacentador de igreja, para cuidar de ovelha, e eu lembro ainda que ele disse que o tempo tinha chegado. Então eu tomei aquilo para mim, e logo em seguida eu pedi a bênção do bispo, e eu disse, a única coisa que eu pedi para Deus foi o seguinte: se for para ser, eu quero ser pastor da Assembleia, pregador da Assembleia e apacentar na Assembleia. Foi o que eu pedi, expliquei para o bispo, para a bispa Cláudia, e quando eles entenderam a situação do que eu havia falado, eles me deram a carta, me abençoaram, e fui para a Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus aí começa outra trajetória, 3 anos e meio em que o que eu aprendi na Renascer em Cristo não estava se encaixando dentro da Assembleia de Deus, mas na Assembleia de Deus já estava pregando e ajudando a cuidar dos jovens na supervisão da missão. E aí foi onde eu decidi, então, numa visão que Deus me deu, abrir o Ministério Casa da Oração, que era a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Ministério Casa da Oração. E nós montamos dia 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro começamos, mas ainda com a ajuda da outra Assembleia de Deus, que era a Madureira. E 10 meses depois não deu certo pela Madureira e acabamos fazendo então a Assembleia de Deus Ministério Casa da Oração, já com a igreja própria, e começamos ali. E de lá, isso foi em 22 de janeiro de 2011. E ali começamos a Ministério Casa da Oração. Começamos, lutamos, pregamos, passamos por percalços, crescemos muito e depois caímos, não no pecado, mas a igreja deu uma abafada. Chegamos a abrir 4 ministérios, sendo a Rio Tavares, Biguaçu, Tapera e Rio Vermelho. Depois, pela pandemia, acabamos perdendo 2 igrejas. Aí depois fechou Tapera, nós conseguimos reabrir 2 anos depois. E quando surge a Open Church, que é a segunda pergunta que tu me faz, né? A Open Church surgiu quando eu estava conversando com o Osmar, que é o bispo da igreja lá em Biguaçu. A gente viu a necessidade de sair para fora, sabe? Não ficar nas 4 paredes. E começar a remodular alguma coisa na Assembleia de Deus, porque, como eu já pregava na igreja Assembleia de Deus, eu estava dizendo, nossa igreja está ficando uma igreja de velho. Como assim? Porque nós estamos perdendo membros, os que estão envelhecendo, e, claro, o pastor também, e não está vindo jovens, não está vindo jovens. Então, a tendência era a igreja fechar, porque os velhos iam morrer, etc. E aí, nesse intuito, a gente resolveu trocar o nome e mudar para Open Church, que significa igreja aberta, né? Uhum. Tanto para receber, quanto para nós sair para fora e trazer essas pessoas para dentro da igreja, mas de uma forma mais leve. Nada de libertinagem, nada de aquela falsa liberdade, mas de uma liberdade literal, uma liberdade que Cristo nos dá, naquele sentido de que eu te pego esse fardo pesado, esse jugo pesado aí, dou um fardo leve. E aí surgiu a Open Church. Estamos aí, claro, com o nome mudado, aí nós estamos cerca de 8 meses, mais ou menos. Então, para o pessoal entender, né, o pessoal que está assistindo, entender, começou com Casa de Oração. Casa de Oração. Casa de Oração, e depois mudou para Open Church. Então ficou como Open Church, que é onde nós congregamos. Quando a gente veio de Porto Alegre para cá, a gente ainda era a Assembleia de Deus Casa de Oração. Daí depois virou Open Church, né? Uma nova etapa, na verdade, né? Sim. Não é uma nova igreja, mudamos de igreja. Não, é só uma nova etapa
do ministério, né? Sim, é uma nova etapa. Mas o gostoso é que no começo foi tudo muito estranho, porque nós fundamos a Assembleia e nós viemos da Assembleia, a linhagem da Assembleia, e do jeito que começamos, aí a gente, de uma hora para outra não, já há muito tempo eu queria mudar o nome. Só que o que veio no embalo foi agora, este ano, né? Mas agora eu estou vendo que o pessoal está mudando, está vindo pessoas novas, está vindo pessoas, os jovens estão se movimentando, então, e os velhos estão ali, né? Estão ali, pronto, o que, que é para fazer? Que a ideia, na verdade, não é os velhos se acomodarem e ficarem jogados, não, é muito pelo contrário, é os velhos, os anciãos, incentivar o jovem a ir mais longe. Porque, imagina, eu não vou correr o quanto que tu corre, né? Então, o que que cabe a mim como ancião, como um mais velho? Cara, vai, nós estamos indo atrás. Até tinha uma frase que o pastor Ivan, eu falava, pastor, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. O pastor Ivan é um pastor que está lá em Portugal agora, que fazia parte nossa, da nossa igreja. Ele é daquele cachorro de caça, né? Queria chegar na caça antes do tiro, né? Aí ele, pastor, vamos fazer isso. Aí ele disse, poxa, Ivan, vai que eu já te alcanço. Então, eu não proibi ele de ir, mas eu estou dizendo, eu não tenho a força que tu tem, então vamos, eu vou chegar lá. E graças a Deus chegamos. E a intenção dos velhos não é neutralizar os velhos, é mostrar para eles que agora nós estamos com experiência e sabemos onde pisar, e agora só, pisa nessa pedra, vai que eu estou dando suporte. O ancião fazendo o trabalho do ancião, né? Que Sim, é o conselheiro, presbítero, né? O presbítero. Como diz a Bíblia, os mais velhos, né? Os mais velhos. Os mais velhos incentivando os mais novos, e os novos, cara, assim, os novos ele tem aquela força, né? O jovem tem aquela força de ir mais além. E não adianta, nós jovens vamos chegar no mesmo lugar que eles chegam, mas vamos mais devagar. Então, por que nós não dar um suporte para eles e lançar eles para ir mais longe do que nós? Sim. Né? Porque às vezes nós pastores somos meio egoístas. Eu tenho que chegar. Se eu chegar, chega no meu ritmo. Não, cara, deixa o jovem correr mais. O jovem corre mais. Os adolescentes correm mais. Então, ensina eles, deixa eles ir e vai atrás. Vamos seguindo, porque a igreja tem que crescer. E no meio dessa loucura, desse tempo que, como eu sempre falo, cara, parece que ontem eu tinha 20 anos. Uhum. E depois dos 20 acelera, e parece que depois dos 25 acelerou mais. Parece que tu vai engatando uma marcha, vai passando o tempo e vai ficando cada vez mais rápido. E no meio dessa loucura, desses tempos acelerados, assim, como é que tu consegue conciliar um ministério, né, a tua vida pessoal, espiritual, e a tua responsabilidade, né, o teu trabalho, a tua família? Como é que tu consegue conciliar igreja, né, o ministério, família e também o teu trabalho? Como é que é a vida de um pastor? É bem legal, a vida do pastor é bem legal, dos que assumem esse chamado, né? Por quê? Porque eu amo a minha família, eu amo a igreja, eu amo Cristo, então tu fica ali, dividido, fica naquela confusão dividir, mas é bem simples, cara, porque quando nós analisamos, por exemplo, eu aprendi no encontro de casais, o Aliançados para Sempre, que eu fiz o módulo 1 e 2 junto com a minha esposa, que é muito bom esse curso, até recomendo para os casais. O que é legal? Nós primeiro temos que saber quem é Deus na tua vida. Pronto, sabemos que a Bíblia nos ensina que Deus é sobre todas as coisas. Então, se eu estou trabalhando, Deus é em primeiro. Se eu estou estudando, Deus é primeiro. Se eu estou fazendo meu lazer, Deus é primeiro. Então, Deus é primeiro em tudo. Partindo desse princípio que Deus é primeiro em tudo, aí eu classifico na nossa igreja 4 coisas fundamentais que é para nós sobreviver e viver literalmente o que Cristo tem para nós. Se Deus é sobre todos, sobre a família, então primeiro que nós temos que honrar é a família. Então, cara, eu não desperdiço tempo, eu não perco tempo, todo o tempo que eu preciso, que eu tenho, eu uso para minha família. Por exemplo, a minha família hoje é eu, a Helena e a Paula que está na nossa casa, né? Aí eu tenho meu filho Jonas, que é vizinho, a minha Helena, a Isabela, que mora aqui perto. Beleza. Então, a minha família, eu tenho a preocupação de estar com a minha família. Por quê? Porque a família, cara,
foi a primeira instituição que Deus deu para nós cuidar. Verdade. Então, se eu não cuido bem da minha casa, eu sou pior do que o descrente e a Bíblia nos ensina isso, cara. Então, primeira coisa, eu tenho que cuidar da minha família. Então, Deus sobre todas as coisas, sobre a família. Então, Deus é sobre tudo. Então, em primeiro lugar vem a família. Segundo, o trabalho. Por quê? Por que eu tenho que honrar o meu trabalho? Porque é dele que eu trago sustento para cuidar da minha família. Porque não tem lógica eu cuidar da minha família, cuidar, zelar, amar, cuidar da casa, mas eu não trazer sustento para casa. Por quê? Porque primeiro que Deus nos chamou para provedor da família. Verdade. Então, família, segundo o trabalho. Aí o terceiro, eu boto como os parentes. Porque se eu quero alegrar minha esposa, eu não posso desonrar o meu sogro, a minha sogra, meu cunhado. Eu não posso chegar, eu não gosto do meu cunhado. Cara, imagine se eu chegar para minha esposa, eu não vou com a cara do meu cunhado. Cara, ferrou, porque eu vou arrumar uma briga com a minha esposa. Poxa, ela vai... Por mais que ela não brigue, ela vai ter um sentimento, pô, ele não gosta do meu irmão. Entendeu? Para mim é só cunhado, para ela é irmão. Então eu trato o meu cunhado como irmão, como um amigão e é uma benção. Então eu já tenho a família, porque é Deus sobre todos, a família, nós temos o trabalho e nós temos a parentela, ou seja, os familiares, né? Que fazem parte da família da minha esposa ou da minha família. E por último, que não é menos de que nenhum deles, eu trato a igreja templo, não a igreja invisível. Que as pessoas, ele ama mais as... Não, não. É a igreja templo, esse templo aqui. Porque a igreja de Cristo, cara, ela tem que estar em primeiro lugar porque representa Cristo. Mas a igreja quatro paredes, cara, eu não vou deixar de arrumar minha casa para arrumar a igreja porque não tem lógica. Verdade. Entendeu? Então eu vou lá, falo com a minha esposa, vou arrumar a casa, arrumamos a casa. Beleza. Agora eu vou lá na igreja arrumar a igreja, vou arrumar o som da igreja. Por exemplo, ontem eu estava arrumando o som da igreja. Fui no ensaio da banda e fui lá arrumar. Então, quando tu sabe classificar isso aqui, tu sabe que o tempo da família é da família, o tempo que tu está na igreja com a família, porque se tu honra mais a igreja do que a família, tu acaba perdendo a família. Por quê? Eu, como pastor, eu já ouvi várias vezes casais. Ele vive na igreja e não tem tempo para nós. E o que adiantou? Então, honra a família e leva para a igreja. E vão viver na igreja. Então, eu honro a minha família e, graças a Deus, minha família está na igreja junto comigo. Entendeu? Eu trabalho, trago sustento, então estou alegre, minha esposa está bem, estamos seguros. Então, tirando essa classificação e fazendo a divisão bem correta do tempo que tu tem para cada coisa, cara, tu vai viver bem. E se espante, eu trabalho 11 horas na barbearia. Bom, tu passa mais o tempo lá. Eu passo mais tempo com o Juliano do que a minha esposa. Então passo 11 horas mais ou menos na barbearia, 12 horas se for ir e voltar e etc. Mas aí, tá, Marcelo, então tu chega à noite e vai dormir? Cara, à noite é hora de conversar com a esposa, é hora de conversar com os filhos. O problema é que nós damos mais valor ao cansaço do que o tempo que eu tenho para minha família. Se eu chegar meia-noite e a minha esposa estiver acordada, que às vezes ela está porque ela me espera, eu vou conversar com ela vai conversar comigo e nós vamos sim, vamos honrar aquilo que Deus nos deu, né? Ter o tempo para a família. Dormir muito tarde, não tem problema, dorme mais tarde, acorda um pouquinho mais cedo, encurta o teu tempo, mas não pode nenhum dos lados faltar. Ou seja, eu tenho que ter tempo para a família, tempo para o trabalho, que é o nosso trabalho. Nós temos que ter o tempo, sim, para visitar os nossos parentes, principalmente agora, né? Final do ano, quem passa com quem, para onde nós vamos, né? Se vamos para a praia ou passar com a sogra, não interessa. Nós temos que passar com a parentela. E também cara, o tempo da igreja, entendeu? Eu, por exemplo, não gosto de negociar a virada do ano. Eu quero que a minha família esteja na virada do ano. Show. Mas teve uma época que nós estávamos ali com a igreja fechada e a gente resolveu passar na casa de praia. Pô, mas foi eu e minha família, passamos um tempo lá bem gostoso e vivemos literalmente, né? Resumindo, uma vida normal. Comum. Uma vida comum. Bem comum. Tem pessoas que às vezes criam um tabu, né, com a vida pastoral, a vida ministerial,
elas criam um tabu e, nossa, eu não sabia que o pastor trabalhava. Eu já Uhum. vi, já teve gente que falou para mim, ó, eu trabalho do lado onde o meu pastor trabalha e Ah, tal, e eles falam, o teu pastor trabalha? E eu falei, tem gente que pensa assim, que não, é desviado. não, porque ele trabalha. Eu falei, ele trabalha. Não. É uma pessoa comum. E o legal é que, além de trabalhar, eu cumpro o meu chamado lá também, né? Nós somos, tu é testemunha de que quantas pessoas a gente já pegou lá e ministrou o coração delas, né? E algumas delas nem sabia que era pastor, Nem a gente só sabia. foi ministrando, Uma semana conduzindo. conversando. Eu, né? Eu, exemplo, eu passei uma semana conversando com ele e não sabia que era pastor. Daí um dia eu perguntei, tá, e aí, o senhor conhece lá o pastor presidente dessa igreja que me fala e tal, tal, tal. Ele falou, sou eu. Eu falei, poxa vida, por que tu não falou antes, cara? Por que tu não falou antes? Ele falou, não sei, não tem necessidade. Então, Mas é que o que eu vejo, né? É, se o teu título tá à frente do que tu é, cara, então tu estás honrando mais o título do que tu é, literalmente. Eu sou o Marcelo Bittencourt, é isso aqui que eu sou. Agora, se eu botasse, quem é você? Eu sou apóstolo. Então, quer dizer, o apóstolo é acima do que tu é, entendeu? sim. Então, eu, antes de ser apóstolo, pastor, pastorear a igreja, eu sou servo, eu sou aquele que é um ser humano falho e que tem os seus pecadinhos, né, os seus pecados, mas que Deus se agradou e disse, não, vamos botar esse cara para fazer uma obra aí que ele vai funcionar. E graças a Deus eu acho que está funcionando. Tá, tá. Não, e é assim quando a gente olha para a história do mundo, para a Bíblia, a gente vê que Deus, ele muitas vezes ele não se importa com o título da pessoa. Nem cita o título, poderia falar, ô, e aí, príncipe Moisés, e Uhum. aí, profeta Moisés, e ali, líder Moisés. Não, ele falou, ei, Moisés. Moisés, Moshe. É, Samuel. Samuel, tu não é um profeta, Samuel, tu é um Samuel. Vai à casa de Eli, Não né? tem, não tem título, né? Vai lá à casa de Eli. Mas que na verdade como é que chegou isso? Eu não sei aonde, em que tempo chegou isso, que nós estamos amando mais o título do que o que somos mesmo, né? E não é a minha ideia. A minha ideia eu honro os meus pastores, eu honro o bispo, os meus bispos, mas, cara, antes de tudo eu vejo que atrás deles tem um ser humano. E é esse ser humano que eu quero cuidar, entendeu? Eu não quero cuidar de um título. Eu não estou preocupado, deixa eu cuidar do pastorado. Não, deixa eu cuidar da pessoa que assumiu o pastorado. Falando em cuidado, no meio, essa é outra pergunta. O senhor cuida de tantas vidas, tantas pessoas, assim, e no meio desse cuidado, o senhor participa de dores, o senhor participa de processos de libertação, processo de santificação, enfim, o senhor cuida de uma igreja, né? Cuida de Uhum. pessoas, né? Esse é o teu chamado, cuidar de pessoas. E o que mais te surpreende, assim, no meio desse cuidado? O que mais te surpreende nas pessoas, assim, em geral, Cara, em geral? é, é positivo e negativo. Positivo, a necessidade de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. Esse é um ponto positivo que eu vejo, porque eu acho que nós temos que ser humildes o suficiente, sabemos que não somos tão perfeitos assim que precisamos melhorar. Processo de crescimento, processo de amadurecimento, maturo, né, de maduro. Mas tem o ponto negativo que eu vejo no ser humano em cuidar, para mim ainda é difícil lidar com ingratidão. Isso Nossa, é um isso é forte. processo que, graças a Deus, eu estou superando, melhorando nessa parte, mas eu acho que a parte do pastorado que mais dói é a ingratidão. A ingratidão de não chega assim, pô, Juliano, eu te ajudei com tênis. Não, eu abençoo o que a mão esquerda fez, a mão direita não sabe, então vai ser abençoado. Mas da pessoa em saber que, pô, o cara me ajudou tanto tempo, por que eu estou desonrando ele? É mais a consciência de saber que está sendo ingrato em algumas atitudes, em alguns gestos, né? Por exemplo, um exemplo bobo, né? Tá lá no grupo, aí tá insatisfeito, eu vou sair do grupo. Sai do grupo, não explica, eu tô saindo do grupo e vai embora. E some, assim, não justifica por quê, como, nada, só sai
e depois quer remendar e querer justificar. Aí já não cabe, porque já foi feito, né? Sim. Então, acho que essas duas coisas são legais no ser humano ali. Quando eu cuido deles, eu vejo essa parte positiva, que é a necessidade de querer ajuda, não porque eu quero que ela seja necessitada, Sim. mas é porque a humildade de abrir o coração, porque imagine, uma pessoa pedir uma cesta básica, para ela é uma humilhação. Né? Significa assim, por exemplo, se eu peço uma cesta básica para ti ou algo para ti, eu não consegui e agora eu quero que tu me ajude, por favor. É uma humilhação. Sim. Então ele está se humilhando em querer ajuda. E a outra parte que eu vejo que é negativa é a ingratidão. Ingratidão acho que é o que mais pesa. Claro que tem vários, né? Tem vários, mas eu cito essas duas, acho que é o que pesa. Né? O pastor Otávio tem uma frase que ele usa, acho que eu já comentei contigo, e eu guardei muito na pregação dele. Inclusive, eu vou ter oportunidade de conversar com ele para ele contar também um pouquinho da história dele. Mas o ingrato não dá nem para conviver com ele. Porque a pessoa que. Não a pessoa que cometeu uma ingratidão por um erro, né? Mas a pessoa do caráter ingrato. A pessoa que é ingrata mesmo. Não é que ela foi ingrata, mas que ela é ingrata. Muitas vezes tu pode ser ingrato inconscientemente. Mas agora quando tá no teu íntimo, quando tá no teu caráter de tu ser ingrato, sabe, com os olhos bem fechados, não dá nem para conviver com esse tipo de pessoa. Porque sempre quando ela tiver a oportunidade de ser ingrata, ela vai ser ingrata. Tu vai ajudar ela e ela vai ser ingrata. Não que a gente espera algo em troca das pessoas. Mas acho que respeito, acho que é o mínimo, né, cara? Respeito e honrar, assim, as pessoas que te ajudam a chegar em lugares, eu acho que é o mínimo, assim, do ser humano, não é nem falando só da parte bíblica, que refuta o ingrato, mas de uma pessoa mesmo, de caráter, eu acho que é isso. Acho que é... O pastor Alexandre, uma vez, da IPR, da Renovada, ele me deu um livro chamado Lealdade e Deslealdade. E ele até fez 2 ministrações ou 3 ministrações na nossa igreja, porque quando eu reabri a igreja, que nós ficamos 2 anos fechados, eu trabalhei muito sobre lealdade e fidelidade. E peguei firme mesmo, porque é duro o pastor andar com uma pessoa que está sendo desleal e tu não está sabendo. Entendeu? E esse livro que ele me deu, ele fala do comportamento do desleal. O desleal, ele dá sinal. Aí os pastores precisam entender o que é o passo da deslealdade. E o Osmar até faz ministrações também, a gente já teve ministrações com ele sobre lealdade e deslealdade, e ele firma isso, o desleal dá sinal. O problema é que às vezes nós queremos fazer vista grossa ao desleal, né? O desleal, segundo o livro, ele dá sinal e ele vai ser desleal. Sim. Né? Então, se ele não tiver uma mudança de caráter, que só Cristo pode dar, se ele não tiver aquela mudança de caráter, cara, ele vai ter o desvio de conduta, ele sempre vai, de uma forma ou outra, em qualquer área da vida dele, não é só no pastorado. Qualquer área da vida dele, ele vai ser desleal ou infiel com a esposa, com os filhos, no trabalho, e na verdade só vai sobrar para a igreja o que ele já é. Sim. Então, desleal, ele é desleal, né? Show. Vamos lá. E cada ano que passa, o ministério ele sempre traz uma nova experiência, muitas vezes uma nova cara. Uma nova cara para o ministério. E tem alguma coisa assim, passou um ano, passou 2 anos, e eu via isso de uma forma, e agora eu vejo de outra forma. Tem alguma coisa que tu olha para trás assim, e fala assim, cara, eu entendia isso, ouvia isso desse jeito aqui, com essa face. E agora, aqui na frente, eu já entendo que isso não tem essa face, não tem esse jeito. Tem alguma coisa que tu acreditava antes e hoje tu não acredita mais? Ou que tu não acreditava e hoje tu acredita? Tem alguma coisa assim específica? Bom, como a minha conversão ela foi na Renascer em Cristo. E a Renascer em Cristo, ela tinha o jeito dela, os trejeitos dela. Por exemplo, nós ia de bermudão, sem camiseta, evangelizar na praia. É comum nós ir com o Bispo Bita na praia evangelizar. O trio elétrico, por exemplo, ele ligava o trio elétrico, a banda lá tocando música rock, reggae, etc.
e nós sem camisa, atrás ali, panfletando, entregando panfleto. E eu fiquei 4 anos e meio nessa realidade. E depois, na mudança para a Assembleia de Deus, eu estava, como eu queria ser pregador, porque segundo a mulher me profetizou, eu ia ser pregador e apacentador de ovelhas, eu comecei a buscar um estado de santidade maior. Eu não estou dizendo que a Renascer descuidou na santidade, ele tinha um jeito dele. Só que na Assembleia de Deus, eu comecei muito, muito, muito pegar pesado. E eles também pegaram pesado comigo. Por quê? Porque quando eu me dei por conta, eu estava usando gravata, coisa que eu nunca usava, estava usando calça, paletó, e estava na igreja pregando também, cumprindo meu chamado. Só que eu lembro que nessa época foi o maior tempo de oração que eu tinha. Eu tinha um tempo de oração assim que era absurdo. Às vezes nós chegar na abertura do culto, por exemplo, tirar 1 hora antes da abertura do culto, e menos do que isso a gente não negociava. Então o que eu peguei nessa parte aí? Só que na busca da santidade, de querer se apresentar algo mais para Deus, eu acabei vivendo uma religiosidade. E essa religiosidade acabou me atrapalhando no caminho em ganho de vidas, porque eu pregava para as pessoas, mas eu não vivia o que eu queria, pregar uma liberdade, só que eu estava preso dentro de um algo que não era a verdade. E também não critico a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus foi aonde eu tive também o crescimento ministerial, né? Foi ali que me deram a oportunidade de pregar e etc. Se desenvolveu. Aí hoje, com a abertura da Assembleia de Deus Casa da Oração, continuamos com o mesmo trejeito. E paletó, gravata. Só que eu disse, ó, eu me visto assim, gosto de me vestir assim. Só que eu não disse para eles, vem assim ou não vem assim. Eu não disse, vem com roupa ou com roupa adequada ou não. Só por eu não ter isso, mas eu, por me vestir dessa forma, não concordando, me vestindo dessa forma, acabei fazendo com que a igreja também se tornasse o que eu estava vestindo. Então, como é que aconteceu? Por exemplo, eu não usava barba de forma alguma, bigode nem pensar. Comecei a deixar crescer a barba porque criticaram um pastor meu que estava usando barba. Então, comecei a deixar crescer a barba. Aí o cara ia sem gravata, eu ia com gravata. Tirei a gravata para ninguém criticar ele. Quando eu vi, já estava sem paletó, só camisa, sapato e etc. E quando nós fundamos o Ministério Casa de Oração já com o CNPJ, que foi 2015 mais ou menos, julho de 2015, eu comecei a não fazer mais a barba, como deixar a barba crescer. Já não usava mais o paletó, comecei a estudar teologia e comecei a lutar contra isso, para ver se a igreja não vivesse uma religiosidade, sim um evangelho genuíno. E o que eu vejo para trás que eu poderia ter cortado lá e hoje eu faço isso? É realmente não se preocupar com as vestes, né? Se preocupar com as vestes espirituais, não a veste da matéria, né? Porque às vezes a gente é bom, eu posso botar um paletó aqui, mas está todo podre por dentro, sepulcro caiado, né? Mas eu não critico, lembrando que eu não levo como crítica isso, não estou criticando eles, mas eu lá atrás já poderia ter feito isso e quem sabe ganhar do mais jovens, por exemplo, quantas pessoas saíram da nossa igreja porque não concordavam com as vestimentas e a gente, não, cara, tu pode vir assim, assado. Uso e costumes, né, que foi fundado já lá há muito tempo, então também aconselho da mesma forma, se tu faz parte da Assembleia de Deus, gosta da Assembleia de Deus, cara, se sujeita ao que eles ensinam e fiquem lá. Mas se não querem, cara, converse sempre com o pastor e procure uma igreja que tu se sinta à vontade, não libertinagem, tá? Porque a maior pregação que eu vi até hoje sobre uso e costume foi a Bispa Cláudia, que era esposa do Bispo Bita, que ela falou, tá, eu não quero tudo de vestidão, não quero tudo de gravata, não, mas eu quero que tu venha com uma roupa decente, porque tu faz o outro pecar. Então eu levo isso aí para a igreja, hoje eu levo e graças a Deus funciona. Tem gente que gosta de se vestir com roupa mais tipo assembleiana, tá tudo bem para mim, mas tem gente que gosta de vestir uma camiseta, uma gola polo, um tênis branco e assim vai. Ou todo church.
Tudo church. E eu, na verdade, para mim, a pior luta que eu tenho nessa mudança para Open Church é não saber falar o nome Church, né? Só o Open, mas tá tudo 10. Quando o senhor falou da barba, eu sempre brincava com a minha esposa, com a Nath, falava assim, pra Nath, pô, a gente agora tá saindo, tá se mudando pra Florianópolis, pô, bem que a gente podia encontrar uma igreja que tivesse um pastor, pô, que usasse uma camisetinha polo e tivesse barba que não incomodasse por causa da barba. Eu cheguei, primeiro dia que eu te vi foi de gola polo, eu falei, ó, aí é pra acabar, né? Aí escangalhou tudo. Aí foi incrível. Agora, mas bom, referente a isso, eu gosto de deixar bem ponto. Mas tem gente que está feliz na Assembleia de Deus. Cara, fique lá e seja feliz lá, porque de repente é isso que Deus quis de ti, é um contato contigo. Mas eu estava incomodado com isso, entendeu? Sim. Então eu saí. Lembrando bem que também saí na bênção, não saí brigado. Eu também, eu fiquei 8 anos de 7 a 8 anos na Assembleia também, me converti lá. E sou muito grato por tudo que Deus fez. E foi muito necessário que eu perdesse muita coisa na minha vida. E que eu tivesse uma disciplina, né? Que eu fosse doutrinado pela palavra. Mas chegou um momento que a minha mente... como foi a pergunta que eu fiz para ti, é como eu faria para mim. O que mudou na tua trajetória? Antes eu também entendia que, pô, era legal estar de terno, era bom estar de terno, só que chegou um momento que começou a ser incomodativo para mim. Eu assim, poxa, isso aqui não, na minha visão não combate o pecado. Então isso não tem por que eu usar terno, sabe? E eu não andava assim durante o dia, eu gostava de andar tranquilo. Camisetão, né, oversize, calça larga, bermuda, chinelo no meu dia a dia. Então, não é que a Assembleia incomoda, mas eu me senti incomodado no lugar onde eu estava. Né? Não tem nada a ver, como o apóstolo disse, não tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver consigo. Tá incomodado? Tu conversa com o teu pastor, mas a Assembleia é tópica. Eu converti na Assembleia, eu gosto da Assembleia. A Assembleia é top. Porque a Assembleia ela tem aquele jeitão avivalista, aquele jeitão de Pentecostes, que eu sou apaixonado, né? Tanto que quando eu disse que queria ser pregador, eu queria ser pregador da Assembleia, queria tacar fogo na seara. Mas Deus foi me direcionando, tá? Porque o testemunho ele é curto para nós falar aqui, é longo para nós falar em tempo tão curto, né? Por exemplo, eu tive a visão da igreja. Eu não foi assim, vou abrir uma igreja. Primeiro que a igreja não abre, ela nasce. Porque já está ali, ela nasce. Deus já projetou tudo e ela nasce. Ela não sai de um plano B de Deus. Não, Deus não erra, então eu não aceito que Deus erre. Então, na verdade, Deus ele teve um plano A, e o plano A ele vai nascer em qualquer hora na nossa vida. E não é eu abrir uma igreja. Tem gente que hoje está abrindo igreja, por exemplo, vou abrir uma igreja porque eu não concordo com a diretriz da Assembleia de Deus. Exemplo da Assembleia de Deus. Aí abre uma igualzinha à Assembleia de Deus com a mesma regra e tudo. Então, na verdade, tu abriu uma igreja sem propósito. A nossa igreja tem um propósito. A nossa igreja tem um propósito de trazer para Cristo aquele que ninguém quis. Como assim? Foi na igreja não se encaixou, na outra não se encaixou. Cara, vem para a Open Church que vai se encaixar. Porque se na Open Church não se encaixar, cara, tu não se encaixa em mais lugar nenhum. Não se encaixa nem no céu. Não. Misericórdia. Meu Deus. Agora a gente está finalizando aí. Foi bom conversar com o senhor. Que esse bate-papo, essa conversa, esse testemunho chegue até as pessoas, que as pessoas se sintam impactadas, pessoas que de repente passaram por aquilo que o senhor passou. Como o senhor disse, foi um testemunho muito longo para pouco tempo, um pouco espaço de tempo, porque a gente fez o treinamento na igreja e a gente ouviu a história da igreja, quantas perseguições, quantas lutas o senhor passou, quantas vezes foi perseguido e muitas vezes julgado, pré-julgado, né? E as pessoas não entendem como surgiu tudo aquilo, como é que o Marcelo chegou naquele momento, mas... Não foi num abacadabra. Quando eu preguei na semana passada, eu perguntei, foi da noite pro dia que o senhor chegou aqui? O senhor é apóstolo hoje, assim, no estalar de dedos? Não passou por nada, foi uma facilidade. Então, mas
que as pessoas nesse curto espaço de tempo tenham sido impactadas por aquilo que Deus fez na tua vida e do teu jeito, do jeito que Deus te criou, do jeito que Deus te moldou, do jeito que Deus fez o apóstolo Marcelo. E quero deixar uma consideração final, deixar uma mensagem para os jovens e para os idosos e para o povo de Deus aí. Cara, eu tenho um versículo que para mim eu acho muito impactante e eu acho que ele deve ser pregado sempre, né? Que é Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30, que é: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomar sobre vós o meu jugo, e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Bom, esse verso, cara, eu peço a Deus que ele encontre guarida no coração das pessoas. Por quê? Porque hoje, nesse mundo de tanta correria, de fast food, tudo nós queremos muito rápido. Por exemplo, hoje eu estava falando sobre vender curso na internet, do que eu quero vender sobre inteligência emocional à luz da Bíblia. O cara, assim, eu fiz vídeos e os vídeos ficaram de 40 minutos. Eles, cara, pica todos eles em 5 minutos e por tópico, e que vai ser muito melhor, porque os jovens hoje não querem assistir mais do que 5 minutos. E então, nesse mundo corrido, cara, eu acho que está na hora de nós saber que Jesus cura, salva, liberta, leva para o céu da vida eterna. E Ele está nos chamando, mais do que nunca Ele está nos chamando. Nós vamos ver que lá em Jeremias buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o coração. O que Deus quer de mim e de você é um coração. Ele clama a mim, responder-te-ei coisas grandes. Olha só, Deus quer anunciar coisas grandes, mas é parte de nós também buscar o que Deus tem para nós. O próprio Mateus 11, que fala: vinde a mim, todos vós que estão cansados. Tiago também: se achegai-vos a Deus, né? E ele se achegará a vós. Cara, eu acho que o que eu mais desejo é que todos que estão ouvindo agora entreguem o coração para Jesus. Como? É dizer: ó, Jesus está aqui, ó. Da minha forma, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, cara, eu já estava no fundo do poço. É como se eu dissesse: não, para mim acabou, não tem solução. E aí Jesus, ele vai lá e chama: não, tem solução sim, é aqui, desse jeito. Entendeu? Então o que eu fiz foi literalmente entregar meu coração para Cristo, passar a viver o que ele teve para mim. Por exemplo, nunca me desviei do caminho do Senhor. As pessoas perguntam: como é que tá a tua chama, o teu amor? Cara, tá a mesma coisa que lá tempos atrás. Lá no dia 5 de julho, quando eu fiquei uma semana rindo à toa, eu tenho a mesma paixão, aquela mesma coragem de levar a palavra do Senhor, seja para 1, para 2, para 1000. Eu quero levar a mensagem do Senhor. Então, porque eu entreguei meu coração sinceramente, graças a Deus nunca me afastei dele, e eu pretendo, até o meu último dia aqui na Terra, levar a mensagem e estar na presença dele. Então, o que eu aconselho para o povo aí, cara, a primeira oportunidade, se grude em Cristo, porque realmente Ele é a solução para todos os nossos problemas. É isso, é a mensagem. Bênção de Deus. E como o senhor falou, logo mais está vindo um curso, então, aí, né? Está vindo um curso de, como é que é? Inteligência emocional à luz da Bíblia. Isso. Na verdade, eu quero trabalhar sempre os meus treinamentos, tudo à luz da Bíblia, né? Vai ter na área de venda, à luz da Bíblia, vai ter inteligência emocional, PNL, tudo à luz da Bíblia. Vou falar sobre treinamento coach também à luz da Bíblia, tudo à luz da Bíblia, porque eu não vejo sentido falar sobre inteligência emocional sem falar de Cristo, que eu acho que teve o maior perfil para falar sobre isso. Então, o cara estava sendo crucificado, inocente. Ele foi mudo, igual a Bíblia fala que ele foi mudo, igual a ovelha muda para o matadeiro. Né? Então, ele não estava preocupado, ele tinha um propósito, tinha que cumprir o propósito, e ele foi dentro do domínio próprio, dentro da paciência, né? Então, acho que não tem como falar de qualquer coisa na verdade, em qualquer coisa nessa terra, se para mim, no meu propósito, não falar de Cristo. Eu não vejo outra forma. Estou cortando cabelo, se eu não puder estar falando de Cristo, então não corto mais cabelo, vou fazer outra coisa. Vender sonho, ou fazer sonho, alguma coisa que eu fale sobre o meu propósito, de realmente
levar a vida para as pessoas. E não a minha, levar a vida de Cristo para as pessoas. Top. Então eu vou deixar já lá no vídeo, eu vou colocar no YouTube esse vídeo para todos acompanharem, vou colocar no Instagram também. E eu vou deixar o arroba do Apóstolo Marcelo, eu vou deixar o arroba aí na tela para vocês acompanharem. Vai jogar os cursos também no teu Instagram lá, né? Vamos botar uns cortezinhos lá. Vamos botar. É isso aí. Já tem lá. Já tem alguns Já cortezinhos. tem? Ah, então, show de bola. Nós vamos deixar o arroba dele aí para vocês procurar esse curso de inteligência emocional à luz da Bíblia. Outros cursos também à luz da Bíblia, como ele falou aqui. Nós vamos deixar para vocês aí acompanharem ele e receber aí uma bênção que é uma pessoa que estudou. A gente viu o currículo extenso que ele tem para passar para a gente de conhecimento e para que a gente sempre saia abençoado. Agora vamos para uma dinâmica rápida para a gente encerrar aqui. Faz uma dinâmica que você ia fazer. Não, eu pergunto e tu vai responder. Isso aqui. Vamos ver se tu. Se eu li a Bíblia. Não li a Bíblia. Não. Uma comida que tu gosta, que tu ama. Arroz, feijão, bife à milanesa e batata frita. Nossa. Desde quando, sempre. Essa é a comida que tu ama. É a preferida. Tá preferida. Um versículo que te define hoje. Hoje? Cara, isso é forte, hein? É forte. Surpresa, né? Não, mas é forte. Mas eu tenho Mateus 11, que eu vou todo dia para Cristo, e tenho João 4 também, que Deus quando me chamou, ele me chamou não sabendo quem eu era. Eu só me quer dizer, sabia, né? Mas ele me chamou do jeito que eu estava e não se preocupou se eu era samaritano, se eu era gaúcho, se eu era Catarina. Até gaúcho, sim. Então Mateus? Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. E João 4, né? João 4, quando fala da mulher samaritana. Fechou. Agora uma pergunta que muitos pastores fogem, muitos líderes fogem. Não vai fugir. Um defeito que ainda está tentando vencer. Um defeito, uma falha que está tentando vencer. Cara, eu sou inegociável. Inegociável. Não sou. Eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Às vezes as pessoas vão lá e. Por exemplo, né, eu ganhei um Rolex, eu ganhei um Patek Philippe. Eu não sabia nem falar Patek Philippe, que é relógio. E hoje eu já não tenho eles. Eu não me preocupo com amidão porque eu não me vendo. Eu tenho princípios, eu tenho valores e são inegociáveis. Então eu não negocio. Pastor, se eu der, vamos lá para, por exemplo, vai de conta que tu quer ser ungido daqui a pouco, né? Daí, vou pagar uma viagem lá para Porto Alegre, tá. Eu sou, glória a Deus, vou aceitar, mas eu não estou vendo. Eu não negocio. Não, perdão nessa palavra, eu acho. Eu acredito que o evangelho ele não foi feito para ser negociável, né? Ele não é o Supremo Tribunal nosso, cara, ele é inegociável, o evangelho é inegociável. Ou tu muda, não tem como ele mudar para te satisfazer, né? Então acho que essa parte aí é de negociável, eu sou isso. Pode ser que seja um defeito. Pode ser que seja um defeito, porque às vezes a gente poderia ser maleável, né? Por exemplo, a pessoa chega para mim, pastor, eu não fui no culto, eu fui. Não fosse porque não quisesse, perdeu. É igual as pessoas, o que aconteceu no culto? Não, tu perdeu, tu não foi. Então eu não negocio coisas de Deus. Top. Um hábito que te aproxima de Deus. Cara, poxa, pura. Na intimidade. Vamos botar intimidade. O que me aproxima de Deus é esse desejo de estar cada vez mais íntimo dele. Né? Seja por gestos, seja acordar, por exemplo, eu tenho uma loucura que é acordar de manhã cedo e dizer bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? É meu hábito. Então, se isso me aproxima mais de Deus, eu gosto. Mas eu acho que legal também que às vezes tu não está orando, às vezes tu não está jejuando, às vezes tu não está se consagrando, não está lendo a Bíblia, acho que eu já falei, mas tu está pregando. Cara, isso me aproxima muito de Deus quando eu estou pregando para alguém. Eu vejo que se está eu e tu aqui, eu estou pregando para ti, cara, eu já vejo que Deus está presente.
Porque se estão dois ou mais reunidos em nome dele, cara, eu acho que já está presente. Show. Então, a intimidade é top. Benção. Agora, qual foi a maior gafe que tu já cometeu durante um culto? Meu Deus! Tem bastante. Tem bastante. Mas conta uma aí. No culto. No culto. A maior que tu já. Eu vou cantar uma bem antiga, né? E eu trabalhava à noite. Cara. Eu trabalhava, na verdade, 24 por 72, né? E eu trabalhei 24 por 72 ontem, saí hoje de manhã e eu não dormi. E aí eu peguei, fui pro culto lá numa quinta-feira e eu tava assim, eu tenho um hábito, por isso que eu tirei a cadeira dos obreiros da frente, agora eles ficam na frente do altar e não mais, na frente do altar. A apóstolo chegou aí e deu uma Então, armadura. que eu fico na frente do altar e não mais no altar, como era costume nosso. E o que eu faço? Eu fico na frente do altar. Mas antes a gente sentava no altar. E eu sempre tive o costume de estar no culto e estar com o olho fechado dessa forma aqui, meditando sobre qualquer coisa. Só que nesse dia não dormi, mas eu estava muito cansado. E eu lembro que eu estava aqui pensando em alguma coisa que o pregador estava pregando, e ele estava falando sobre anjo. E do nada ele falou assim, ó, e se o anjo se tocar agora? Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, sentei rapidamente, eu baixei a cabeça, eu fui vermelho e comecei a rir. Como se o anjo... Essa foi a mais legal. Essa foi feia. E a apóstolo Paula já deu uma bicada, ainda bem que ela pegou tu falando e não pegou eu. Vai ter eu que falo muito. E uma qualidade que tu admira muito em uma pessoa? Pode ser qualquer pessoa, uma qualidade que tu admira muito. Cara, humildade. É humildade. É humildade, eu vejo. Porque tem pessoas que... Humildade não é de pobreza, por favor, né? Não, porque às vezes na nossa mentalidade ainda está muito impregnado. O cara é muito humilde, é como se falasse para nós, o cara é muito humilde, a gente já está imaginando ele pedindo esmola. Cara, ele é miserável. E não é isso. Humildade o cara, de repente, tem lá bem dado, uma casa na praia, mas o cara está conversando conosco assim, de igual para igual, sem. Então, acho que humildade é o. E uma viagem dos sonhos? E é até a pessoas que eu mais me identifico, tá? Top. E uma viagem dos sonhos? Cara, eu nunca tive desejo de sair para fora, nunca. Caseirão. Uma vez eu tive desejo de ir para a África, para fazer missão, não para passear, para fazer missão. Quando eu era da Renascer em Cristo, me deu muito forte esse desejo. Mas não foi que foi um desejão, né? Mas ultimamente, pelo convite do pastor Ivan, eu tô com desejo sim de ir para Portugal, não morar, de ir lá e fazer a obra também, não gerar uma. Então foi o desejo que parece que está perto e ao mesmo tempo parece que está tão longe, mas é um desejo. Top demais. Bom, já está diante de Deus. Brigadão pelo teu tempo aí que tu disponibilizou para mim. Tamo junto. Brigadão aí por disponibilizar também uma parte da tua vida, compartilhar a tua vida com as pessoas que vão assistir, né? E que as pessoas se sintam cada vez mais impactadas. E esse foi só a primeira conversa aí de muitos homens de Deus também. Mas eu queria honrar a vida do apóstolo. Tem ajudado muito a minha família, a gente tem evoluído muito. Não é porque está no vídeo, porque está aqui, a gente sempre fala que depois que a gente conheceu o Senhor, conheceu a igreja, conheceu o Open Church, a gente começou a entender o que é família. Começou a entender o que é uma família genuína e uma parte do evangelho que a gente não enxergava, que hoje a gente enxerga. Então, é te agradecer por esse tempo. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por impactar esse montão de gente que vai assistir. Glória a Deus. E essa foi a primeira conversa aí, né, com o servo apóstolo Marcelo, entre outras que virão. Então, que vocês se sintam abençoados por Deus. O meu desejo é que vocês sejam verdadeiramente impactados e que sejam abençoados por Deus através da vida do apóstolo e através da vida desse canal e desses vídeos aqui. Um abração, até a próxima. E vamos comer uma galinhada agora. Feito!
Bora!